Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Eduardo Galeano. Olá a todos e a todas. Meu nome é Fábio Rezende. Desejo um bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês verão a este vídeo. Eu sou ator, diretor de teatro, atuo num grupo de teatro já há muito tempo, que é a Brava Companhia. Também escrevo, sou dramaturgo, escrevi algumas peças aqui para o grupo, dirigi outras, atuei em tantas outras, prioritariamente aqui na Brava Companhia, e em outros grupos a convite também, em algumas ocasiões. Quero agradecer muito pelo convite feito pela Companhia Fábrica, agradecer em especial ao Roberto Rosa, a pessoa com quem eu mais falei, que eu conheço já de longa data, já estivemos juntos aí em diversas lutas para o teatro, né? Diversas lutas para o teatro de rua, enfim, e também nos assistindo, né, às nossas produções. Acho muito interessante essa mostra que vocês estão realizando, no sentido de, não nesse sentido de reinventar, né? Tanto se fala hoje em reinventar, e eu acho que a gente não tem nenhum compromisso em reinventar as formas de exploração da nossa força de trabalho como trabalhadoras e trabalhadores, né? Mas sim, a mostra ela é algo vivo que acontece dentro de um problema social tremendo que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, e ela garante o exercício da ação, né? A ação neste momento, e uma ação muito interessante, que a gente consegue aqui conversar, né? E, de certa maneira, isso estará posto aí, e ficará posto por muitos e muitos anos, né? É um registro histórico do nosso tempo também. Enfim, feitos os agradecimentos aqui, eu quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar aqui sobre encenação, direção para o teatro de rua, tem a ver com o pensamento e com uma prática, né? Ou com uma praxis, né? A união entre a teoria e a prática, tem a ver com uma construção que foi feita de forma coletiva, né? Feita com outras pessoas ao longo de muitos anos de trabalho, e que me permite hoje trazer aqui um pouco de algo sistematizado, né, para poder conversar, que não tem nenhum compromisso em exercer nenhum tipo de poder, é algo popular no sentido de alguém que é do povo falando sobre o seu ofício sem nenhuma intenção de exercício de poder, e também sem nenhuma pretensão de ser a única forma ou a verdade absoluta. É algo que muitas vezes a gente fala com pontos de exclamação, mas pensa com pontos de interrogação. Então é assim que se dará a nossa conversa, tá? Dizer também que depois que eu fizer essa primeira fala aqui, a gente vai ter um bate-papo ao vivo. E aí lá a gente pode tanto aprofundar alguns assuntos que eu tenho certeza que eu vou colocar aqui num tom de rascunho, né? E que talvez um ou outro a gente possa aprofundar um pouco mais para esse rascunho ficar melhor desenhado.
Vamos lá então, gente. Ó, eu dividi essa nossa conversa aqui em duas partes. A primeira parte tem a ver com um pensamento adquirido ao longo dos anos, construído inclusive agora, para falar para vocês, sobre a rua. E aí, incluindo aí também a rua como espaço de representação artística, no nosso caso, o teatro. Espaço para representação artística, no nosso caso, o teatro. E depois eu vou falar sobre o aspecto da direção e alguns pensamentos que são trazidos aqui à luz de uma prática, tá? Que é a minha prática no exercício dessa função, tá bom? Vou usar também algumas referências para a gente poder esticar a nossa prosa aqui com um pouco mais de substância, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria... Puxa, se a gente tivesse ao vivo aqui, eu diria, né? Pra gente pensar, mas eu vou dizer mesmo assim. Pra gente pensar sobre a rua, né? A construção da rua. As ruas, assim como todo espaço para representação teatral, por exemplo, não é um espaço em abstrato. É um espaço que a sua materialidade é composta por um determinado tipo de relação. E eu queria falar um pouco sobre as ruas que nós encontramos hoje pelas nossas cidades aqui em nosso país. Claro que eu não estou falando de todas as ruas, e também não estou falando de uma única rua. Então eu vou usar a rua, no sentido figurado, para tentar compor uma representação aqui. Eu vou começar fazendo uso de um pequeno trecho que está aqui no nosso Caderno de Erros 2, que é uma publicação aqui da Brava, e que está disponível no nosso blog da Brava, gratuitamente, para que vocês possam baixar. O texto que eu vou ler aqui, o trechinho, é Disputas em Território Urbano, escrito por um membro aqui da Brava, que é o Ademir de Almeida. Então, como eu disse para vocês, né, o fato de trabalhar em grupo, né, é muito interessante porque isso favorece bastante a nossa experimentação, né? Então, e a nossa reflexão sobre o fazer. E como nós da Brava, desde 1998, sempre estivemos na rua, não só, mas muito na rua, a gente consegue refletir um pouco. Esse caderno de erros aqui foi escrito há alguns anos, e esse pequeno trecho que o Ademir traz, ele diz o seguinte. Então eu disse para vocês que a rua, então, a sua materialidade, ela representa um determinado tipo de relação. E essa relação, ela está colocada dentro de uma sociedade capitalista. Então, numa sociedade capitalista, as cidades são organizadas em função da livre circulação do capital. Então as ruas são esses rios, né, de concreto por onde passam as mercadorias. Portanto, em locais centrais, onde estão localizados os gabinetes do poder estatal e do poder financeiro, a ordem deve ser mantida a qualquer custo. Ruas, praças, avenidas e todo o espaço público deve estar controlado, de modo a possibilitar a livre circulação das mercadorias, do dinheiro, das riquezas, do poder e de seus representantes. Qualquer ocorrência que venha perturbar esta ordem corre o risco de ser reprimida pelas autoridades, inclusive com a possibilidade do uso de violência, que neste caso é permitido por lei. Sempre bom lembrar, né, que a rua, que o Estado, na verdade, ele detém o monopólio legítimo da violência. Então vejam só, se nós estamos falando sobre teatro de rua, e se a rua aqui é o nosso assunto, é muito importante a gente reconhecer que as ruas, elas estão
Elas vêm sendo ou já estão cercadas de um controle muito grande, de uma organização para que o uso público da rua não aconteça. E sim, as ruas estão sendo favorecidas para que haja um controle social e, ao mesmo tempo, que há esse controle, as ruas elas são organizadas para que haja essa livre circulação das mercadorias, das coisas, e não das pessoas. Praças cercadas, ruas onde antes talvez a gente pudesse fazer muitas coisas, onde se promoviam encontros, cada vez mais estão sendo vigiadas e patrulhadas. Isso nos faz pensar o seguinte: se a rua ela é um espaço da ordem, e se essa ordem ela é mantida muitas vezes por uma violência legal, significa que quando nós vamos fazer o nosso teatro de rua, nós estamos praticando um ato de desorganização desta ordem. Estamos, então, fazendo algo que promove uma desordem. E aqui, essa desordem, ela é muito frutífera. É justamente essa desordem que possibilitará, por meio do teatro aqui, que é o nosso assunto, o encontro, a conversa, a exposição de assuntos sobre a vida, a nossa vida em sociedade, que não estão colocados na ordem do dia por uma outra ordem, que é a ordem da indústria da cultura, que também faz circular as mercadorias da arte. Então esse é o primeiro pensamento. A rua, quando nós vamos fazer o nosso teatro, penso que nós estamos fazendo o teatro que promove a desordem. Há pouco tempo, aqui na Brava, a gente promoveu uma conversa, e essa conversa sobre teatro de rua, e dentro dessa conversa também falamos que o que está em disputa é a terra. É interessante pensar nisso. A terra é um elemento valiosíssimo para o capital. E a terra privada é um absurdo. E então, quando a gente faz o uso da terra, que deveria ser pública e deveria manter a sua função social para o desenvolvimento das pessoas e não das coisas, nós estamos então cumprindo uma função social, que é dar o uso social da terra, assim, e do espaço público, nesse caso, do espaço aberto da rua. Assim como uma casa cumpre a sua função social a dar abrigo a alguém. Enfim, é uma longa história isso tudo aqui, mas essa história existe. A rua, então, ela não é um espaço abstrato que acontece apenas no nosso pensamento. A rua é algo concreto, material e que também tem uma história, né? Lembrei agora do João do Rio, que diria, né, que a construção das ruas, né, que tem muito suor nessa argamassa, né? Enfim, feito esse pequeno prólogo, no meu caso aqui, como eu penso a direção para a rua, então eu acho que a função do teatro, então, nesse caso do teatro de rua, não é simplesmente estar na rua, mas é estranhar esta rua. E justamente ao estranhar esta rua, a não conformidade que a gente tem com esse espaço, é justamente aí que muitas vezes mora aspectos que vão nos ajudar e muito para a criação artística. No nosso caso, o teatro. E o teatro, ele não é algo que acontece em si, ele não é algo em si. O teatro também é composto, e eu tenho aprendido isso, e tenho gostado de aprender isso.
O teatro é uma relação. E essa relação é uma relação entre a forma de produção, então, de onde eu estou falando aqui é sobre um fazer que é coletivo, né? Então, a forma de produção, a relação com o público e a obra. E no caso da obra, é muito importante a gente reconhecer por que nós estamos fazendo isso. Então, o outro ponto importante para o desenvolvimento de uma direção para o teatro de rua, feito sobre esse ponto de vista que a relação que está sendo posta para a sua produção é uma relação coletiva, a direção, ela compõe, então, um dos elementos, uma das funções dentro de um conjunto de funções para se fazer uma obra de teatro. E como é que você horizontaliza essas relações? Ou seja, como é que a gente... Quais são as tentativas, o que a gente pode lançar mão para que todas as pessoas envolvidas no trabalho cumpram suas funções e que essas relações não sejam hierarquizadas ou hierarquizantes, mas que elas aconteçam por meio de um jogo criativo que se dá ao longo do processo. Penso que uma das saídas é compor de saída para qualquer obra que nós vamos fazer, lembrando desta questão que o teatro não é algo em si, ele é composto por uma relação, mas pensando sobre as obras que nós vamos fazer, nós poderíamos pensar, por exemplo, numa concepção do trabalho coletivo. A concepção, então, são aqueles combinados que se farão no início do processo e que muitas vezes você pode recompor esses combinados ao longo do processo, em que todas as pessoas envolvidas nele estão subordinadas a ele. A ele o quê? A este combinado, que vai gerar uma concepção do trabalho. Por exemplo, se o trabalho será apresentado para a rua, ou algo se terá determinada... se nós vamos ter como referência determinado tipo de literatura, esta ou aquela, se nós vamos ter como referência determinado movimento artístico, como referência determinado tipo de canção, ou estudos que todos vão fazer, se o figurino... Então, todas essas relações, todos esses combinados, o maior número de combinados possíveis pode ser feito no início, numa concepção de trabalho. E o diretor e a diretora, o encenador, a encenadora, ele fará uso dessa concepção que é coletiva para compor um outro aspecto que é muito importante para mim como diretor e diretora, que é o quê? Organizar aquilo que a gente vai chamar do nosso campo de jogo, que é o ensaio. O ensaio também não é abstrato. O ensaio, ele pode ser um espaço apenas de reprodução de determinados valores, de determinados padrões, ou ele pode ser um espaço para que a gente possa experimentar. Experimentar significa, o ex é fora, né? Então fora do perímetro, fora do que está dado, experimentar, errar, se divertir com o erro. E a rua é um espaço maravilhoso para que a gente possa errar, para que a gente possa experimentar. Portanto, se eu estou falando em experimentar, eu estou dizendo também aqui, quer dizer, vou dizer agora, mas já disse em pensamento meu, que não há uma fórmula. Não há uma fórmula que eu possa falar assim, a direção para o teatro de rua é isso. Sim, é em parte verdade que a gente, com o fazer, a gente reconhece algumas práticas que, talvez se repetidas, elas funcionem. Mas não é esse o intuito que eu quero falar aqui para vocês. Eu quero conversar com vocês aqui a partir de uma lógica que a gente não está a serviço de nenhum padrão estético, mas sim a gente se faz uso de determinados pressupostos, que eu já vou chegar lá, para compor esse campo de jogo chamado ensaio,
e o material que esse campo de jogo chamado ensaio tem para funcionar é justamente a relação entre as pessoas que compõem o trabalho. E essa relação ela vai ser conferida diariamente por meio desses ensaios pelos jogos, pelos procedimentos criados para este espaço, que é o ensaio. Então, jogar é algo muito importante. E aí eu estou dizendo de invenção mesmo. De cada processo, inventar jogos. Claro que, por exemplo, num grupo, por exemplo, como o nosso, em geral, a gente mantém algumas coisas que se repetem. Um tipo de treinamento, estudos práticos e teóricos que a gente faz, né? Mas treinar é uma coisa que a gente faz muito. Então, existem alguns pressupostos que eu já disse que vou chegar lá e vou chegar lá daqui a pouquinho, mas já estou falando de alguns aqui. Mas também, cada processo, ele pode gerar procedimentos novos, experimentos novos. O ensaio é o lugar para que a gente coloque a nossa dúvida de forma material. O ensaio não é um espaço para acertar. É claro que, ao longo do tempo, a função do diretor e da diretora é reconhecer as sementes que vão sendo jogadas naquele campo de jogo e regar, deixar crescer aquelas que vão favorecer a conversa por meio do teatro, que vão favorecer a obra, a peça teatral. Segundo o quê? Segundo a concepção, segundo os pressupostos de cada trabalho realizado. A rua, então, é um espaço muito fértil para a experimentação. Pensar a rua. Então, pensar a rua de uma forma estranhada vai gerar um tipo de pensamento sobre o ensaio que possa também gerar essa forma estranhada. E reconhecer a rua como espaço de controle vai me gerar também criação de procedimentos, de maneiras de encenação ao longo do processo de ensaio que serão capazes, ou que pelo menos tentarão, estar neste espaço, enfrentar esse espaço. Eu acho que enfrentar o espaço é um bom termo. Por quê? A rua não é um espaço passivo. Ela é um espaço, o contrário disso. A rua não é passiva. E sendo a rua não passiva, a minha conversa com ela precisa também de uma ação. E esse choque entre uma dinâmica da rua e a dinâmica da peça, isso vai gerar encenação. Agora eu gostaria de ler para vocês aqui um dos pressupostos que a gente tem e que eu tenho é o teatro épico dialético, proposto pelo Brecht, por exemplo. Neste livro aqui, Estudo sobre Teatro, tem um texto que chama Pequeno Organon para o Teatro. Depois vocês podem dar uma pesquisada, caso já saibam, tudo bem, mas se não, o que é a palavra organon, né? Muitas vezes a gente lê esse texto, Pequeno Organon para o Teatro, e eu às vezes esqueço de pensar o que é o organon, né? Então, o Brecht ele vai escrever aqui, o teatro consiste na apresentação de imagens vivas de acontecimentos passados no mundo dos homens que são reproduzidos ou que foram simplesmente imaginados. O objetivo dessa representação é divertir. Eu acho isso muito importante. Então, quero aqui pegar um pressuposto nosso aqui e um pressuposto para mim. Quando a gente se diverte com algo, significa que a gente está divergindo de algo também. Que a gente está gerando mais de uma versão para algo. Então, é nesse calor, nessa tentativa de criar versões que a gente vai para a rua. Ou seja,
Não cabe ao teatro de rua, a meu ver, exercer, e sobre isso a gente pode falar depois, exercer na sua prática os padrões hegemônicos do teatro, pautados pelo drama. No nosso caso aqui, o oposto. O pressuposto que eu tenho para fazer o teatro de rua, um dos pressupostos é o teatro épico dialético. Desta forma, eu não vou para a rua para simplesmente colocar no espaço público a vida como ela é. Então eu vou para a rua para colocar as contradições da nossa vida em sociedade. E muitas vezes, com essas contradições, revelar processos que fazem com que essas contradições existam. E talvez compor futuros, ou seja, tentativas de superação das contradições. Então, o teatro que nós estamos fazendo, o teatro que eu proponho para a rua, então, é o teatro contra-hegemônico. Não o teatro hegemônico pautado para fixar o mundo como ele é e garantir para que ninguém enxergue a máquina que faz gerar os ponteiros deste mundo, deste relógio chamado capitalismo, né? Então o que a gente quer fazer são cenas que mostrem a máquina, como a máquina se move, e a partir daí compor as contradições em cena. Isso, por exemplo, vai nos levar a fazer um tipo de teatro que é inteiramente sustentado pela praxis, que é o quê? É, ao mesmo tempo, a teoria e a prática juntas, vivas, sendo colocadas ali em cena. Muitas vezes, o calor do nosso pensamento, da nossa descoberta, muitas vezes vai para ser o calor. E muitas vezes o calor é a dúvida. Puxa, e há coisa mais interessante de, às vezes, você colocar a dúvida para ser debatida em forma de teatro no espaço público? Enfim, sobre esse pressuposto teatro épico que eu estou falando, eu gostaria também de ler um outro trecho aqui que chama Cenas de Rua. O teatro épico é um teatro altamente artístico. Denota um conteúdo complexo e, além disso, profunda preocupação social. Essa preocupação social, ela também é um pressuposto. E a preocupação social é de promover um debate sobre a nossa vida em sociedade, de promover um debate das superações da nossa exploração, de promover um debate sobre a construção de um novo mundo, de compor um futuro para além da lógica da mercadoria, compor um futuro para a lógica da vida e não da morte, né? Compor um futuro e que a ignorância não seja o motor, e sim a crítica, o pensamento, né? Enfim, isso é um longo debate. Um outro pressuposto que, para mim, é muito importante dentro desse campo, e aí lembrando, né, muitas vezes, por exemplo, as peças que eu dirigi, eu também escrevi, também fui organizador da dramaturgia. E vez ou outra não. Mas, em geral, todo mundo dá os seus pitacos ali, né? Dos pressupostos que venho tentando, nesse aspecto da diversão, é compor as cenas também com o riso, fazendo uso da comicidade, né? E para isso, tendo o riso como algo muito interessante, assim. Muito interessante mesmo, um motor muito importante para a nossa conversa feita no espaço público da rua. E aí, ó, eu tô fazendo questão aqui, eu separei algumas coisas assim, que sempre andam comigo aqui, que eu tô sempre consultando tudo, e fui separando alguns livros que eu fui aprendendo ao longo também do tempo, né? De reconhecer muitas vezes o que eu já tinha feito em pessoas que também já haviam pensado sobre isso, né? Estudado e escrito, né? Tudo que eu tô falando aqui, né? Dito dentro de
o sentimento do popular, né? Não daquele de alguém que vem do povo e que não quer exercer, como eu já disse, nenhuma situação de poder, né? E como é o sentido de uma aula aberta, então eu estou também expondo aqui as ferramentas que eu utilizei para compor essa aula. Esse livro aqui, ó, Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Tem uma hora, aqui, ó, por volta... o primeiro capítulo, enfim, até a página 80, assim, é muito interessante de ler. Quer dizer, o livro inteiro, mas assim, aqui eu separei um lugar para falar sobre esse aspecto do riso. O riso, a relação que a gente tem com aquilo que é complexo e a nossa tentativa de transformar assuntos tão complexos numa prática de diversão, em que essa diversão também é amparada pela construção a partir da comicidade, do riso, do humor, eu acho muito importante. Então, por exemplo, o riso supõe que o medo foi dominado. O riso não impõe nenhuma interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a violência, a autoridade empregam a linguagem do riso. Então o riso também é contra-hegemônico. E a gente conseguir criar situações cênicas, materiais, colocados nesse espaço da rua, que levem em conta o aspecto do riso, eu acho que a gente está promovendo um encontro reflexivo muito importante. Então vamos lá. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para o espaço da rua, para a nossa conversa aqui, é a seguinte. A rua as ruas, né? Elas são violentas, né? É muito interessante, assim, quando você imagina uma rua e quando você vai para ela. E no teatro isso é muito interessante. A gente aprende muito, né? Fazendo teatro de rua. Muito, 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 muito. Interessante perceber o seguinte. Vamos pensar agora em encenação. Se eu for para uma rua aqui do centro da cidade de São Paulo, eu vou encontrar um fluxo muito grande de acontecimentos. Muitas vezes esse mesmo fluxo está também na pequena cidade, né? Lembrando que, né, as ruas vêm sendo organizadas então para essa circulação de mercadoria, de controle e tudo. Eu acho que uma encenação para a rua, por exemplo, aí falando do aspecto mais técnico da coisa, eu preciso pensar o quê? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para que os assuntos que eu estou tratando numa obra teatral, eles possam conversar mais? Como eu posso, ou seja, que ferramentas que eu vou lançar mão para que determinados assuntos eles aconteçam e possam jogar com esse espaço da rua? Se eu estou falando em jogar, eu preciso entender então que ao ir para a rua ela propõe uma dinâmica. E como encenador, eu também proponho uma dinâmica para que a peça aconteça. E eu penso que quando a gente faz uma obra para a rua, a gente não deve propor apenas uma única dinâmica. Eu acho que a gente pode experimentar diversas dinâmicas diferentes. O que eu estou chamando de dinâmica? É a relação com o tempo. Então, esta relação com o tempo que eu tenho, do tempo da peça, do tempo da rua, do tempo da cena. É a relação do tipo de ocupação espacial que eu tenho neste espaço público. Porque, por exemplo, o palco italiano, ele vai imprimir ali, por exemplo, ele vai determinar alguns usos do espaço para encenação. Então ele tem uma área X, no caso do drama e do realismo, né? O público fica de um lado, fica apagado e os atores e atrizes ficam no palco iluminados. É uma relação que se dá ali
de forma quase sonâmbula. Tem até, aliás, eu separei um texto aqui que eu já vou ler para vocês. Tem um certo, né, como se eu tivesse sonâmbulo ali, né, eu estou apagado enquanto há uma luz ali, algo acontecendo. Enfim, isso não me interessa. Ao mesmo tempo, eu tenho tido a preocupação também de falar, puxa, achei uma fórmula para a rua. Penso que não, penso que a gente vai para a rua e é justamente o experimentar nesse espaço que vai gerar para a gente muitas possibilidades de uso. E no caso da rua, ela não tá, ela também te impõe algumas coisas, como eu disse, inclusive esse controle da ordem. Então você precisa saber como joga com ela. A ocupação espacial, você pode gerar diversos tipos de ocupação na rua. Não precisa, então eu vou fazer a rua, já sei, a rua é roda. Mas se a roda não favorecer aquilo que você quer fazer? E se você quiser vir numa fila dupla, porque essa fila dupla você vai cruzar todos os espaços? E se de repente você quiser fazer da sua peça que ela comece em roda, vá para o corredor, saia correndo, mude de espaço, enfim, as possibilidades para o uso cênico da rua são infinitas, né? Cabe a gente a reconhecer qual possibilidade será mais efetiva para expor na rua os assuntos que são pertinentes. Como eu disse, né, amparado pelo teatro épico, que é um teatro que tem uma função social, a gente tenta unir o quê? A qualidade estética e a pertinência política. Então, é um jogo. Como diretor, como é que eu costumo fazer? Num grupo de trabalho exposto um tipo de concepção do trabalho, a partir dessa concepção, eu procuro traçar junto com os meus companheiros e companheiras um sistema de trabalho que vai, a partir da escolha de um assunto, de um tema, ou até mesmo de uma peça que você queira montar para o teatro de rua, você vai lançar mão de determinadas técnicas. Muitas vezes, no nosso caso, a gente tem um acúmulo técnico aqui de coisas que a gente se repete ano a ano, treinando. Muitas vezes a gente precisa de apoio, de estudos práticos, de outras técnicas que nós não temos, para que a técnica nos ajude a expor os conteúdos, e não a técnica pela técnica. Então percebam que a técnica ela também está inserida no conjunto de uma relação com o teatro, e esse teatro também propõe uma relação. Propõe uma relação, não, ele também é uma relação. Então a técnica é um dos elementos. Feito isso, cabe a mim, quando eu estou dirigindo, por exemplo, eu penso que isso é importante, organizar esse processo do ensaio a partir de jogos e de criações que vão favorecer, que favoreçam ou que possam favorecer que as pessoas envolvidas naquele processo possam jogar, possam expor suas ideias, possam falar no espaço da cena. Então, nós estamos falando de teatro. Sobre o que nós vamos conversar, o conjunto daquelas pessoas, se está funcionando ou não? É a cena. É sobre a cena que é criada na rua. É sobre a cena que é criada para a rua. E o conjunto dessas cenas, o conjunto dessas materialidades cênicas criadas pelas pessoas envolvidas, é no desenrolar, é no processo dos jogos que esta amarração ela vai se dar, essa costura vai se dar, que é uma costura também dramatúrgica. Então, eu penso que a direção, a encenação, ela está totalmente ligada à dramaturgia, totalmente ligada ao conjunto dos signos, e todas as pessoas conhecem aquilo. O jogo do diretor, da diretora, do encenador e da encenadora com os atores e atrizes, ele precisa ser um jogo pulsante, e que realmente ele aconteça. Se a rua não é um espaço passivo, nem o diretor, a diretora, o encenador, a encenadora, nem o conjunto de atores e atrizes podem ser passivos à construção da encenação. Podem até ser,
mas vão deixar aí, vão se ausentar de colocar ali na cena o que estão pensando. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu penso que num processo teatral, só uma cena pode refutar outra cena. Isso é algo que eu também eu aprendi também. A conversa, apenas uma conversa, se uma cena sai ou fica, isso às vezes pode até acontecer, mas seria injusto com o trabalho que você teve para construir aquela cena, para que o conjunto das pessoas... seria injusto com o conjunto das pessoas que construíram aquela cena. Então, havendo tempo, na dúvida, criar outra cena para refutar uma cena anterior, que não está pronta, ou refutar porque aquilo não condiz com a concepção que criamos, tudo isso está em jogo. Então, o espaço da encenação é um espaço de jogo. E aí, ao mesmo tempo, cabe ao encenador e à encenadora sistematizar o processo. Esse eu acho que é o lugar mais complexo, mais difícil, que é o quê? É colher os materiais cênicos e costurá-los dentro de uma obra. E essa costura, para quem está de fora, no meu caso, é uma delícia de se fazer. Nesta costura entram as linhas coloridas, entram diversos materiais que muitas vezes ainda não foram experimentados e que vão gerando uma costura. O jogo ele ainda continua. Mesmo a obra do teatro de rua estando pronta, sendo apresentada na rua, eu penso que a rua precisa lidar com uma certa porosidade das obras. O que eu quero dizer com isso? É como se nós tivéssemos um material para ser apresentado, pensado para a rua. Um material contra-hegemônico. Como se todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo pudessem reconhecer as linhas daquela costura, que é a encenação. Porque o encenador, a encenadora vai encenar, né, de fora, ter esse olhar de fora, enquanto os atores vão materializar aquela encenação, né, os atores e as atrizes. Mesmo tendo essa obra pronta, quando a gente vai para a rua, a gente vai lidar com o jogo, que é o jogo que a gente nunca sabe o que é. E eu acho que, como diretor de teatro de rua, tanto para atores e atrizes experientes, como para atores e atrizes que estão iniciando, ir para a rua é fundamental. Né? Ir para a rua. E eu penso que não é abandonar. Às vezes você leva uma cena para a rua e fala, nossa, não deu certo. E a gente já desiste dela. Calma, acho que tem campo para construir. Né? Tem campo para pensar por que não deu certo. Enfim, a gente aprende muito na rua estando nela. Agora, o jogo vivo da representação da rua, ele é um jogo impressionante, muito bom de ser feito. E muitas vezes ele altera até a produção da peça. Eu penso uma coisa também que é o seguinte, gente, é assim. A rua, ela é um espaço que, ao meu ver, será o espaço agora do teatro que a gente vai fazer pós-pandemia. E é um espaço que a gente vai ter um longo e talvez um longo caminho para redescobrir. Na medida que a gente ficou tantos meses aqui, né, impedidos do encontro, né, e a rua já tem esses processos de impedimento para o encontro, é que eu estou filosofando um pouco, né, mas eu penso que será muito importante a ida dos nossos grupos para a rua, né, como eu disse,
para tentar compor, dentro dessa lógica contra-hegemônica, né, um tipo de... compor, na verdade, né, continuar compondo uma disputa que é simbólica, né? E essa disputa simbólica, ela se dá por uma via transformadora, que pensa na transformação do mundo mesmo. Eu queria ler para vocês aqui, pensando ainda em espaços, né, e em pressupostos, que era o seguinte. O teatro épico, para mim como diretor, por exemplo, ele me fez entender também que no campo da atuação é muito importante a gente criar jogos, ferramentas e tal, que nós possamos lançar mão, por exemplo, a da questão do gesto. Então, o teatro que nós fazemos, o nosso gesticular, se a gente quer expor contradições, ele não é, o nosso gesto ele não é apenas um gesticular, é um gesto que ele é pensado num outro nível, é um gesto social, por exemplo, o que o Brecht vai chamar de gestos, né? Então, no nosso caso, por exemplo, nas peças que eu pude dirigir, uma coisa que eu tento buscar o tempo inteiro, junto com esses pressupostos que tem a ver com composição de críticas, de exposição de contradições do mundo, de uma certa inconformidade, uma inconformidade com a lógica capitalista. Tudo isso enfrentado por meio de uma disputa simbólica, por meio do teatro, né, que se dá no espaço público da rua. Então, ou seja, num espaço de desordem, quando a gente vai para a rua, a gente tenta então criar esse espaço de desordem. Então, tem um texto do Brecht que ele vai falar, né, por exemplo, um simples abanar de uma mosca assim, isso não é um gesto social. Mas, por exemplo, quando alguém se defende de um cão de guarda da polícia, isso pode ser um gesto social. Ou quando eu digo uma coisa e eu mostro outra, eu crio um estranhamento, isso também pode ser um gesto. Enfim, é pensar que o gesto ele pode revelar coisas. Ao meu ver, eu busco muito nas minhas nas direções que eu faço, eu sempre fico atento nos momentos em que os atores eles ou imprimem ali um gesto relevante que vai revelar algo, que vai promover um estranhamento e o despertar crítico do público. Muitas vezes os atores conseguem, por meio de improvisos, durante o jogo, nos ensaios, propor isso, e muitas vezes ali está o embrião que eu procuro pegar e desenvolver junto com os atores e com as atrizes, né? É algo que eu busco muito fazer. Pensar o gestos também, esse gesto social, não só nos atores, no momento que os atores vão vão criar os gestos sociais, mas também na relação do figurino, o que o figurino pode, os objetos, os adereços, o que isso pode trazer de estranhamento, né? Então, a gente estava pensando, né, a rua, ela também, eu vou ler aqui um trechinho, ó. O trechinho que eu vou ler aqui é o que é teatro épico, trazido pelo Walter Benjamin. É um texto que foi publicado pela primeira vez em 1939. Ele está falando sobre o teatro. Quando eu falo que o teatro que a gente faz é contra-hegemônico, tem a ver com isso aqui, ó. O que está acontecendo hoje com o teatro? Essa pergunta pode ser melhor respondida se tomarmos como ponto de referência o palco, e não o drama. Então, lembrando que o drama é a forma hegemônica do teatro, tá? A gente pode depois debater sobre isso. O que está acontecendo é simplesmente o desaparecimento da orquestra, o abismo que separa os atores do público, como os mortos são separados dos vivos. O abismo que, quando silencioso no drama, provoca emoções sublimes, e quando sonoro na ópera, provoca o êxtase. Esse abismo, que de todos os elementos do palco conserva mais indelevelmente os vestígios da sua origem sagrada, perdeu sua função. O palco ainda ocupa na sala uma posição elevada, mas não é mais uma elevação a partir de profundidades insondáveis. Ele transformou-se
em tribuna. Temos que ajustar-nos a esta tribuna. Essa é a situação. Eu lembro quando eu li isso, eu estava dirigindo uma peça chamada Estilado para Cima. E estava criando diversos jogos para aquilo. E aí, para aquela peça durante os ensaios. E na composição da direção, junto ali com um conjunto de pessoas, a gente criou um espaço da cena em que a gente deixava aberta a possibilidade de uma pessoa entrar ali, pegar o microfone e falar sobre o problema social que estivesse acontecendo. Dar o seu recado, seja ele qual for. E a gente fez isso, viajou com essa peça em muitos lugares, e essa cena acontecia muito. Uma outra coisa que eu penso para a rua é algo que a gente chama de cena zero, que é o quê? É uma cena que possa acontecer que vá fazer o convite para que aquelas pessoas estejam ali. Em geral, eu gosto de pensar essa cena como uma espécie de síntese da peça, né? Então, por exemplo, teve peça que o jogo que foi criado era uma carta que eu distribuía para os atores e atrizes no começo da peça, e essa carta tinha algumas funções que, a partir da minha função, outra pessoa ia fazer uma função, tudo isso na rua, mas nada era combinado, era um jogo, mas aquilo ia virando um espaço de ocupação do espaço da rua, e quando via aquilo começava, né? Uma outra peça que a gente fazia, que era Joana d'Arc, que chamava A Brava, que uma atriz era colocada num poste, presa minutos antes da encenação, e aquilo ia juntando o número de pessoas, e ali também estava a síntese da peça, né? Uma outra peça que eu dirigi, que essa cena zero ela se dava a partir da construção de um shopping, operários totalmente estranhados ali, construíam o espaço da encenação como se fossem robôs, e eu construindo aquilo sem falar com ninguém. Quando vi o espaço estava pronto, as pessoas estavam lá, a gente começava a peça. Pensar essa cena zero como um gesto. Então é um gesto que vai revelar uma certa síntese. Então essa cena zero já é um gestos. A gente pode aprofundar esse assunto sobre o gestos um pouco mais à frente. Mas eu queria expor que o teatro épico ele é extremamente gestual. E sobre isso eu acho que a gente pode falar mais. Isso é um pressuposto importante. Então eu falei aqui, fazendo, né, começando a fechar aqui a nossa conversa, então eu falei que quando a gente vai para a rua, a gente cria um espaço de desordem, que a encenação ela se dá no jogo entre essa dinâmica que alguns controles e que a própria rua, né, impõe a gente, e a dinâmica da peça, que tem a ver com o tempo, com a intensidade. Falei também do pressuposto ligado a expedientes ligados ao riso, à comicidade, na ocupação dos espaços, na importância do pressuposto do teatro épico no sentido de ter uma função social, né? Então o que se vai fazer na rua, aquilo é preenchido por uma função social. E principalmente estranhar a rua, olhar para a rua com um olhar novo, né? Para que a gente consiga também olhar para os nossos ensaios com um olhar novo também. Isso pressupõe muita disciplina, muito trabalho, e que a gente faz no limite das nossas contradições, né? Então pensar que o tempo que a gente dispõe para o exercício da nossa criação, ele é um tempo de trabalho muito importante, né? E muitas vezes esse nosso tempo é também roubado, né? E a gente faz o que a gente faz no nosso contratempo, muitas vezes. Então muitas vezes o nosso ofício é exercido no contratempo, por isso que a gente tem que ter disciplina. A gente precisa se organizar. Por isso que eu acho muito importante a organização de um ensaio, que é esse campo do jogo. E é um ensaio que vai propiciar a encenação para a rua. Não uma ideia que está na minha cabeça finalizada, como diretor. E tentar, no sentido mais bonito que tem da palavra, assim, né? Tentar
levar a cabo para o teatro de rua uma construção popular, né? Tem um conceito de popular do Gramsci, né? Que seria assim, né? Que peraí que eu deixei isso anotado em algum lugar que é tão legal que eu quero ler, que às vezes eu falo... Achei. A transfiguração expressiva de realidades vividas, conhecidas, reconhecíveis e identificáveis, cuja interpretação pelo artista e pelo povo coincidem. Isso seria o popular. Vou até ler de novo. Numa perspectiva, né? A transfiguração expressiva de realidades vividas, conhecidas, reconhecíveis e identificáveis, cuja interpretação pelo artista e pelo povo coincidem. Não significa que a interpretação é a mesma, mas elas coincidem. Isso seria o popular, né? E aí, queria ler para vocês aqui um pequeno trecho de um livro que eu acho muito interessante. Que é, como a gente está falando de direção, ó, é esse livro aqui, Diálogos sobre a Encenação, do Manfred Weckfert. Sei lá se eu falei o nome certo. Talvez. E o Manfred Weckfert, ele trabalhou com Brecht, realizou diversos trabalhos, e inclusive com trabalhos de teatro com trabalhadores e trabalhadoras. E ele escreveu esse livro que é muito interessante, que é um diálogo dele com ele mesmo. Então ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, e assim vai. E tem uma hora que ele fala sobre o que o encenador ele deve evitar. Aqui ele fala... Então é o seguinte, o que o encenador ele deveria evitar? Então eu vou ler algumas aqui para vocês. Considerar-se o centro de gravidade. E tudo isso, ó, vamos entender o seguinte, né? O diretor, a diretora, o encenador, a encenadora como se fala hoje, né? O teatro, ele foi construído ao longo dos anos como se, por exemplo, o teatro de rua não existisse. Como se o teatro épico, por exemplo, fosse um mau teatro. Não, é um teatro contra-hegemônico. Mas nós, pessoas, trabalhadores e trabalhadoras da vida, do teatro, nas nossas funções ligadas nessa roda gigante aí que é o mundo, nós, é claro, nós estamos inseridos dentro de um contexto de relação social produzido pelo mundo do capital, que a ideologia nos atravessa e a gente tem que lutar contra ela, né? Então a gente vai lendo, vai aprendendo, vai envelhecendo, também vai aprendendo, né? E é muito interessante ler isso aqui, ó. Então o encenador deve evitar. Considerar-se o centro da gravidade. Querer saber tudo melhor do que o ator. Forçar o ator a adaptar-se à concepção, em vez de adaptar a concepção do papel ao ator. Isso é interessante. Ter uma concepção prematuramente acabada, ao invés de, como os atores, experimentar. Ter em mente algo que não está no palco. Então, olha como é importante. Isso não é só para o diretor, para a diretora. Muitas vezes o diretor ou a diretora propõe uma cena, por exemplo, e de repente você quer substituir aquela cena, você quer tirar aquela cena, mas você não propôs outra. É a mesma coisa para os atores e atrizes, né? Você propõe algo e de repente você quer tirar o que a outra pessoa propôs e tal, mas por algo que está na sua cabeça, mas o teatro ele não é uma relação que se constrói de forma material, viva, né? Isso é algo que eu acho que deve chamar a atenção. Só discutir, em vez de experimentar. Tem a ver com o que eu acabei de falar, não devia nem ter falado. Ficar falando em voz baixa o texto durante os ensaios em vez de observar, caso use o texto. Querer eliminar imediatamente todos os erros da representação. Errar é muito importante, né? Não ter coragem de interromper o ensaio mal sucedido. Não reconhecer que não sabe. Querer fazer sozinho, em vez de deixar os atores descobrirem as coisas, mesmo que isso custe tempo. A questão do tempo é fundamental pra gente, né? Elogiar em demasia, elogiar muito pouco, subir muito no palco.
Forçar gestos e entonações. Eliminar o dialeto em benefício de uma dicção teatral, que também é imposta, né? Imitar os atores profissionais em vez de imitar a vida. E aqui ele está falando para um conjunto de atores que não são profissionais também, né? Deixar de rir das cenas cômicas quando são repetidas. Dirigir somente das primeiras filas. Dirigir sempre do mesmo lugar. A rua parece um rio, né? Ela nunca é a mesma quando a gente volta nela no outro dia, né? Isso para nós é muito legal. Contar com o acaso. Desprezar o acaso. Entregar os atores ao instrutor profissional de dicção sem controlá-lo rigorosamente. Insistir em só trabalhar em salas escuras quando há luz do dia. Quanto mais clara a luz, mais lustras as cabeças. Exigir de uma cena mais do que ela contém. Ensaiar muito pouco, ensaiar em demasia. Cultivar a psicologia do inconsciente. Nada conhecer da dialética materialista. Só conhecer a dialética materialista. Avaliar erroneamente o nível do grupo. Aprender muito pouco do teatro profissional. Aprender em demasia o teatro profissional. E aqui eu diria o teatro... deixa ele falar aqui mesmo, ele está falando, né? Não querer cometer erros. Querer demasiado. Enfim, uma leitura aqui que eu acho que serve para a nossa conversa aqui, né? Eu penso que para a gente começar uma conversa, eu acho que tá bom já. E a gente tem então a nossa conversa para que a gente possa debater de forma mais dialógica, né, esses assuntos ligados ao teatro de rua. Como eu disse, sem nenhuma fórmula, né, exata para o acontecimento, mas tendo um olhar construído ao longo do tempo aí. E digo para vocês, estou perto, né, assim que possível, a gente da Brava aqui vai montar 2 peças para a rua, e a gente chega lá com as mesmas dúvidas, né, pensando as mesmas dúvidas. E as mesmas e novas, né, e isso vai alimentando, né, as questões, as dúvidas vão nos alimentando, de verdade. Muitas vezes, eu falei bastante agora no final da questão do tempo, né? Muitas vezes a vida nos impõe um tempo urgente. E nesse caso, a gente então compõe com aquilo que está mais perto da gente. A nossa experimentação talvez ela fique reduzida pela urgência e necessidade que nós temos de fazer. Havendo tempo, a gente deveria experimentar. Né? É nesse experimentar que a gente vai conseguir desorganizar para organizar de novo. Queria terminar então lendo um escrito do Brecht nesse livro aqui, Histórias do Sr. Koiner. Terminar do verbo iniciar a conversa, né? Tem a ver com os pressupostos que eu penso para a vida e que chegam ao teatro que eu tento produzir aqui de forma coletiva. 2 cidades. O Sr. Koiner preferia a cidade B à cidade A. Na cidade A, disse ele, as pessoas gostam muito de mim, mas na cidade B foram amáveis comigo. Na cidade A, colocaram-me à minha disposição, mas na cidade B necessitaram de mim. Na cidade A, me convidaram à mesa, mas na cidade B, me convidaram à cozinha. Agradeço até aqui, agradeço mais uma vez à Companhia Fábrica pelo convite, espero ter contribuído aí com algum tipo de discussão, de pensamento, e é isso. Muito obrigado.